doutrinas cristãs da prevaricação religiosa. O que é prevaricação? Faltar ao cumprimento do dever por interesse ou má-fé. Cometer abuso de poder, provocando injustiças ou causando prejuízo ao Estado ou a outrem. Serão punidos os funcionários que prevaricaram. Todas as religiões não cumprem com seus deveres por obrigarem os membros a crerem em falsas doutrinas. 2. Estas religiões cometem abusos contra as pessoas que não crêem nas doutrinas falsas, ou que questionem estas doutrinas. Estão excluindo estas pessoas de forma cruel e sem piedade do rol dos membros. Excluir é uma forma chique que substituiu a palavra expulsão ou excomunhão. Quais serão estas doutrinas falsas? Antes de serem apresentadas, é necessário que você use a honestidade e jamais seu fanatismo religioso, negando-se a reconhecer que você está ensinando, crendo e defendendo doutrinas falsas. Outra questão importante é que se você ama a mentira e odeia a verdade, pare aqui mesmo, pois você irá escandalizar a si mesmo. Todas as religiões que estiverem enquadradas nos seguintes itens ou em algum, devemos ter cuidado com elas, porque com certeza as igrejas não irão abandonar as falsas doutrinas por dois motivos. O objetivo das religiões é controlar as pessoas e jamais torná-las livres. 2. Por questões financeiras, ficam com medo de perder membros e desta forma cair a arrecadação. O dinheiro fala mais alto. Só um lembrete. Não estou interessado que concorde comigo. Já me livrei desta opressão pelo sangue do Cordeiro. Ser livre não é sair de uma religião, é não concordar com os erros doutrinários e não seguir as doutrinas falsas, ficando apenas com as verdadeiras. A apresentação das doutrinas falsas. Falsas por não estar escrita na Bíblia. Você só será salvo se fizer parte de minha religião. Porque esta é a única igreja de Deus e as outras igrejas cristãs são falsas. Isso é mentira. A verdade é que Jesus não veio fundar religião e muito menos orientou alguma pessoa para fundar alguma religião. Segunda verdade. Jesus não vem buscar alguma religião ou algum religioso. Ele vem buscar os verdadeiros adoradores. 2. Você só poderá ser batizado se deixar de comer carne. É mentira religiosa. Porque não tem isso na Bíblia. A verdade é que a única exigência bíblica para você ser batizado é crer em Jesus. O que vier além disso, é invenção humana destituída do Espírito Santo. 3. Você só é batizado com o Espírito Santo se você falar em línguas estranhas. Isso é mentira porque não está escrito na Bíblia. A verdade é que Jesus e multidões foram batizados com o Espírito Santo e não falaram línguas. Houve ocasiões isoladas em que falaram línguas e por motivos específicos. Não é uma regra bíblica do Espírito Santo. Se você observar com o olhar da honestidade, vai notar que os faladores de línguas estranhas são pessoas orgulhosas, exibidas, presunçosas. Isso não é característica de quem realmente foi batizado com o Espírito Santo. Segunda verdade, as línguas que os apóstolos falaram não foram línguas estranhas e muito menos a dos anjos, foram línguas terrenas, é o que está registrado. 4. Você só será salvo se guardar o sábado. Isso é mentira porque não está escrito na Bíblia. Não estou afirmando se deve ou não guardar. Estou questionando a relação de salvação com um dia semanal. Se for verdade que a pessoa só é salva se guardar o sábado, neste caso o sábado é o co-salvador de Jesus, ou seja, sem o sábado Jesus não tem capacidade de sozinho salvar a pessoa. A outra mentira inserida na guarda do sábado é que a pessoa deve guardar o sábado não é para ser salvo, mas para permanecer salvo. Isso também coloca Jesus como incompetente para manter a pessoa salva, ou seja, o sábado continua sendo o co-salvador, porque Jesus não tem competência de sozinho manter a pessoa salva. A verdade. Nenhuma pessoa será salva porque guardou o sábado e nenhuma pessoa vai para o inferno porque não guardou o sábado. 5. É impossível você ser salvo se não obedecer ou crer no pastor,
nas doutrinas da igreja ou na profetisa e profetas da igreja. Isso é mentira, pois não está escrito na Bíblia. 6. Nenhuma pessoa entra no céu se não tiver guardado pelo menos um sábado. Isso é mentira por ser mais uma invenção religiosa. A verdade. A única condição para a pessoa entrar no céu é crer em Jesus e nada mais. É o que está escrito na Bíblia. 7. Você só será salvo se for ser vegetariano. Isso é mentira porque não está escrito na Bíblia. 8. Se você é membro desta igreja e for assistir o culto em outra igreja que não tenha a mesma placa na parede, o teu anjo protetor não entra contigo nesta igreja porque é falsa. Você vai assistir o culto completamente desprotegido e lá dentro o espírito do maligno pode te atacar. Pois foi a serva do Senhor quem afirmou. Isso é mentira desta tal serva do Senhor. A verdade. Está escrito na Bíblia: se um verdadeiro adorador andar até no vale da sombra da morte, o Eterno está com ele, ou seja, o Eterno está com a pessoa em qualquer situação. 9. As doutrinas da igreja é a verdade bíblica e não podem ser modificadas. Pergunto: por que todas as igrejas na história da humanidade mudaram e mudam suas doutrinas? A verdade que é modificada, mudada ou alterada, é porque esta verdade nunca passou de uma mentira institucional. Seja honesto consigo mesmo e pesquisa a história doutrinária da tua igreja. Não escapa uma que não tenha feito alguma mudança ou alteração. 10. O domingo é o dia do Senhor e substituiu o sábado. Isso é mentira porque não está escrito na Bíblia. O que fazem é manipular a Bíblia para dar um aparente apoio à doutrinação. A verdade. O sábado foi instituído pelo próprio Deus como dia do Senhor, e o Espírito Santo inspirou Moisés a escrever no livro que hoje chamamos de Bíblia, ou seja, o mesmo Espírito Santo que inspirou Moisés em seus escritos, é o mesmo que inspirou os escritores do Novo Testamento. Está escrito no mesmo livro chamado Bíblia que Deus não muda e as igrejas estão ensinando e mentindo que Jesus mudou. Na verdade, não tem nenhum texto no Novo Testamento afirmando que o domingo é o dia do Senhor. 11. Muitas igrejas ensinam que quem matou Jesus foram os guardadores do sábado. Isso é mentira porque não está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia que a maioria dos guardadores do sábado pediram a morte de Jesus, pois segundo as leis romanas o povo judeu estavam proibidos de condenar pessoas à morte. Na verdade, quem matou Jesus foram os soldados romanos adoradores do Júpiter, e o sábado dos adoradores do deus Júpiter era o primeiro dia da semana. Ou seja, os sabatistas pediram a morte de Jesus e os guardadores do domingo o mataram de forma cruel. Isso é bíblico e registro histórico. Na verdade absoluta, quem matou Jesus foi eu e você, porque ele morreu por causa de nossos pecados. Não vou mais me alongar, pois, para quem é honesto e não é escravo das doutrinas do espírito da prevaricação, já é o suficiente. Segundo João 1, versículo 9 a 11. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tornei-me teu inimigo por ter falado a verdade bíblica? A quem você escolherá obedecer? A Bíblia ou a doutrina da prevaricação? Romanos capítulo 3, versículo 4. De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Deuteronômio 4, versículo 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Eterno, vosso Deus, que eu vos mando. Provérbios 30, versículos 5 e 6. Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda, e sejas achado mentiroso. Atos 5, versículo 29. Pedro e os apóstolos replicaram:
Importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Eu fico com o que está escrito e você? Autor, Eurias Rodrigues Carneiro.